Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje eu trago para vocês, mais uma vez, uma pessoa que vocês gostam muito. Eu sei que vocês gostam muito dos convidados que eu trago, mas esse também tem sido um convidado que tem criado uma empatia muito grande com grande parte do nosso público. E hoje nós vamos falar com esse nosso convidado especial sobre um tema, olha, complexíssimo. E ele topou, isso que é bacana. Isso que é bacana, porque a gente sai na chuva, a gente tem que se molhar. Ou usa guarda-chuva, ou galocha, ou troca de roupa, mas tem que se molhar. E o assunto hoje é bem complexo. Mas antes eu vou chamá-lo aqui, depois eu vou dar o tema para vocês. Cadê? Olha ele aí, ó. Jean Valjean. Como vai o meu dileto amigo e irmão Jean Valjean? Tudo bem? Meu queridíssimo amigo Eustáquio, tudo em paz. Prazer enorme estar aqui com você e com os telespectadores, com os nossos irmãos e irmãs que assistem o Vida Inteligente. É sempre uma honra muito singular estar aqui com você. Muito bacana, e é bom conversar com você, porque você tem uma gama de... A gente fala assim, Alan, você topa para falar sobre isso? Topo, é comigo mesmo. Então, assim é bom, né? Tudo bem. A pessoa que fala isso é porque tem segurança no que vai dizer, então isso é muito legal. E eu sempre enalteci e continuo enaltecendo a sua coragem, sabe? Porque eu me identifico muito com você, porque eu não quero nem saber. Se eu tenho uma opinião, eu defendo a minha opinião. Claro que eu vou mudar se eu perceber que é uma coisa diferente, mas eu sou transparente, eu sou o que eu sou. Eu assumo aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, salvo, é isso aí. E a gente está sempre aberto, eu me identifico com você, porque você encara, você é um cara corajoso, você é humilde também de dizer, errei, mudei, não deu certo, sei lá. A vida é assim, né? E é tão simples a gente ser assim. Por que, né? Dissimular muitas vezes, né, Ilan? É isso aí. Um pouco de transparência faz bem ao código de princípios e propósitos que nos movem, né? Quando nós temos um código que nos ancora, o vergonhoso é não reconhecer que erra. Mas quando a gente não está mais nem aí, a gente não quer reconhecer que erra por orgulho, mesmo para enganar as pessoas, né? Essa é a tragédia humana. Nós, humanos, fomos gerados para experienciar a vida. E não tem quem não erre nesse processo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É encarar a vida com olhos de criança e atitude de adulto e em frente. É o que você faz também, né, brother? Então, e aqui, ó, hoje eu trago um rojão bem grande. Sabe aquele... Você conhece um rojão de vara, né? A gente sabe, ele vai estourar bem lá em cima, né? Porque ele é potente pra caramba, né? Tinha um cara exagerado na minha terra que dizia que aquele rojão subia quilômetros, no plural, né? Mas a criança ficava olhando, né? E aquilo lá, quando chega lá em cima, dá uma explosão incrível. Então, hoje eu te trago um rojão de vara. Eu sei que você vai tirar de letra, mas é muito legal. Eu estou ansioso também. Quando o tema se apresentou aqui, falei, quem que eu vou chamar aqui para falar sobre isso? Bom, só veio imediatamente o Elan, né? Tem que ser. Então, hoje o tema que eu quero conversar com você é um tema que, puxa vida, intriga a mim, principalmente. Tem muita gente que não está nem aí. E eu acho que quem não está nem aí está certo também, porque deixa a vida me levar. E vida leva eu. E eu quero saber hoje sobre a vida, sobre tudo isso que nós estamos vivendo aqui, apreciando. Quem foi que criou isso aqui? Por que criou? Como pode ter criado esse negócio, essa terminologia que as religiões usam, esses termos aí, incriado, o in não sei o quê, isso não sei o que lá? É muito simples, pô. É muito simples, é a mesma coisa do que eu dar os nomes aí, acabou. Eu nomino alguma coisa e defendo aquele nome. Isso aí me lembra quando eu fui gerente de banco, Elan, que a gente tinha a calculadora HP, que você deve conhecer, né, com certeza. Uhum. Então, um colega, o Moisés, ele falava assim, é muito simples vocês fazerem isso aí, H12C que a gente usava, que era financeira, né? PMT, valor presente, valor futuro, aperta o botão, acabou, está resolvido. Ele dizia para nós, eu quero ver qualquer um aqui de vocês que está apertando esses botões fazer isso no papel. Coloca essa fórmula matemática. Ninguém fazia lá. Então, isso que eu quero dizer.
A gente fala bonito, a gente escreve bonito, a gente fala coisa, mas e aí? Como é que nós vamos comprovar isso? Elan, o que é... Olha a ousadia, hein? Nós somos dois ousados. Eu, mais ainda, eu não. Você que é ousado de aceitar falar sobre isso. Né? O que é? Eu estou rindo porque a bucha é grande. O que é a vida, rapaz? Nós vamos tentar explicar o que é a vida, que eu acho que ninguém explicou. Eu estou 69 anos aqui, quase 70 o ano que vem, e eu não sei, para mim é um grande mistério. Eu nasci, estou correndo atrás, eu leio, eu ouço, eu sinto, eu faço um monte de coisa, mas não sei absolutamente o que é isso, para onde eu vou, de onde eu vim, essas 3 palavras aí, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu sou, essas coisas. Filosofia, eu não sei de nada, só sei isso aqui. Então, por favor, Elan, vamos lá. Passo, então, o rojão de vara aceso para você e saio de perto. Manda um abraço. Olha, esse tema, que parece óbvio, não é. É o mais profundo que existe, e como você muito bem disse, quase ninguém vai. Ninguém vai aonde? À profundeza que o tema por si só carrega. Nós, humanos, costumamos parar nos painéis mais cômodos. E quais são os painéis mais cômodos? Responder o que é a vida, você tem, de grosso modo, 3 opções de resposta, que, em alicerçando a lógica humana, disso, ou desse contexto, ou dessas premissas, a gente não pode se afastar. As 3 respostas essenciais ao entendimento dessa busca é: ou a vida é produto de um acidente, ou ela foi produzida para ser uma dádiva, ou é a pior sacanagem que alguém já inventou para seres que se veem vivendo sem terem a consciência de que pediram para viver. Então, perfeito. Na hora que você coloca a pergunta, essas 3 respostas, para uma análise adulta, esse perspectivismo de olhar o que é a vida sob diversos ângulos, produz essas 3 opções de ponto de partida para se pensar. Aí o que é que a humanidade responde isso? O que é a vida? É uma dádiva de Deus. Então esse é o painel simplista, simplório, cômodo, que nos coloca numa zona de conforto, de sempre querer confirmar essa perspectiva. Só que qual é o drama da história? Isso serve para a criança, isso serve para convertidos, isso serve para seres simplórios. Nietzsche dizia que, em certas alturas da alma, aquilo que serve como bálsamo e alimento para o ser humano superior é o ser humano mais simples, que não consegue suportar. Então, na hora que você diz: ei, não vá tão simples assim na opção de que isso é uma dádiva. Porque pode não ser. Pode ser um acidente ou pode ser uma matrix, onde todo mundo é escravizado no seu âmbito interno por alguém fora e a gente nem nota. Porque se você optar por ser uma dádiva, aí a segunda pergunta é: dádiva de quem? A vida ela é tremendamente violenta. Uma célula que surge, na verdade, uma molécula, que é um estágio anterior a uma célula, que é a primeira forma de vida que se conhece cientificamente na Terra, é uma molécula mãe, que apareceu há 3,8 bilhões de anos atrás, quando a Terra esfriou e criou as primeiras pocinhas de água. Aí dentro dessa água surgiu uma gotinha de ácido, esse ácido desoxirribonucleico, com o código de vida que hoje nós conhecemos e que deu origem a todos os corpos vivos na Terra. Então, a primeira forma de vida que a ciência define é a dessa gotinha, não na gotinha. Dentro da gotinha tem uma coisa viva, e essa coisa viva é um código. Esse código nunca fez nada mais a não ser replicar, se dividir e criar mais moléculas daquele tipo. A coisa é tão séria que duas moléculas dessas nunca se uniram. Elas já vieram doentes,
para desconfiar uma da outra, tudo que durante 3 bilhões de anos aconteceu na Terra foi essa moléculazinha se replicando. Estranhamente, há cerca de 540 milhões de anos, sem que existam fósseis de transição dessas moléculas que terminaram evoluindo para a célula, tá? Mas não há, criando seres unicelulares, mas não há fósseis de transição mostrando como o ser unicelular se transformou em pluricelular. Sim. Aí, há 540 milhões de anos, já surgem no mar peixes com 5 olhos, 4 olhos, 3 olhos. Ou seja, quem tem muito olho é porque precisa ver predador para escapar, segundo a lei da evolução. Os peixes que apareceram na Terra, os mais antigos, as primeiras formas pluricelulares, já vinham com diversos olhos, como se estivesse fugindo de um predador. Ou seja, aí essa vida evoluiu para reptiliana, mamífera, primata, aí nós humanos somos hoje a expressão mais nova dessa vida, mas todas essas espécies nascem com 3 características básicas. Uma, sobreviver a qualquer custo. Para isso, tem que matar as outras para comer. E terceiro, manter o seu status de sobrevivência a qualquer custo. É um ciclo. Que Deus inteligente criaria, ou que Deus amoroso criaria um tipo de vida em que todo mundo tem que virar bicho para poder sobreviver, matar os outros, desconfiar dos outros, competir. Então, aqueles que ingenuamente consideram a vida como dádiva de Deus, não analisam a coisa dessa forma e dizem a vida é uma maravilha. Aí outros dizem, ei, não é uma maravilha. A vida é complicada. Os primeiros cristãos perguntaram isso, e o Agostinho de Hipona, no século IV, depois de Cristo, ficou de saco cheio com isso. A partir de hoje, quem disser que a vida é uma merda, vai para o inferno. Só vai para o céu quem achar que a vida é boa. Ponto. E até hoje esse assunto não foi mais discutido. No âmbito da fé daqueles que acreditam que a vida é uma dádiva de Deus ainda. Que tipo de Deus faria isso? Ou seja, essa pergunta não é feita porque ela não traz boa resposta. Então, esse é o primeiro painel, ok, está. Qual é o segundo? Um acidente. É o que a ciência diz, ela foi fruto do acaso. Aí a ciência tira Deus e coloca o acaso como sendo o fato gerador. Né? O acaso é que foi construindo tudo isso. A teoria de Darwin, o darwinismo e o neodarwinismo têm no acaso, na aleatoriedade, o princípio causal e a explicação para todos os fatos das mutações adaptativas e modificativas que nos trouxeram até hoje. Não tem plano, não tem design, não tem nada. Aí qual é o terceiro aspecto? Isso foi uma sacanagem que alguém fez e nós hoje despertamos para a vida dentro dessa sacanagem, estamos começando a aprender a desconfiar. Aí entra a causa Matrix. 3 painéis, todos 3 são perturbadores. São. Um, porque revela um problema muito sério anterior à criação desse universo. Outro, porque nem mesmo os homens e mulheres com a mente mais privilegiada, atrelados à ciência, conseguem chegar a lugar algum, porque colocam o acaso como sendo a causa. E isso. O terceiro é o painel que cria um rebanho de um monte de gente que não pensa, que se recusa a pensar, que se converte e prefere ficar numa zona de conforto, por mais desconfortável que isso seja para o aspecto da racionalidade que nós pensamos ser. Então, para começarmos a nossa conversa, a vida é uma dessas 3 questões. Não tem uma quarta. Pode ter a mistura de duas. Não tem. Pode ter a mistura de duas, ou a mistura de mais fatores. Mas, devolvendo a palavra para você, respondendo a pergunta, é uma dessas 3. Se você me perguntar, na sua opinião, o que é... Não, já vamos abordar isso aí, vamos aprofundar isso. Nós vamos aprofundar. Primeira pergunta já. Você deu três opções, mas eu quero ir antes dessas 3 opções. Agora eu quero ver. Porque, vamos, para exemplificar, toda a ciência fala do Big Bang. Né? Já trouxe astrônomos aqui, entrevistei gente assim, cientista e deu um monte de provas.
Se existiu um Big Bang, que eu acredito que tenha existido, as provas estão aí, dizem que sim, é porque existia alguma coisa antes. Nada explode do nada. Existe alguma coisa para fazer uma explosão, tem que ter fogo e pólvora, por exemplo, hipoteticamente. Então, antes dessas três hipóteses que você está falando, existia alguma coisa, existia algum princípio, alguma causa inteligente, como eu dei o título a essa nossa conversa hoje, que primeiro, sei lá o que é, se isso é um jogo, se isso é... Não sei como é que eu defino, porque eu sou ignorante de desconhecer para poder definir, dar uma definição a essa coisa. Então, a coisa, ela vem de antes. Você consegue ir antes dessas três hipóteses que você deu agora? Para a gente continuar a desenvolver essas três hipóteses depois? Sim. Vamos lá. A ciência, ela olha para as coisas, né, e, prudentemente, ela só se questiona como essas coisas acontecem, como o universo aconteceu, como a vida inteligente, aliás, a vida surgiu, como Sim. Depois a vida se tornou inteligente. Essas são as três maiores perguntas, né, que a ciência como um todo consegue produzir, mas a ciência não se pergunta o porquê da gente o porquê da gente existir, isso, o porquê de ter surgido um Big Bang. Essa que é a questão. A ciência não vai. Quem deveria ir é a filosofia. Mas os filósofos se tornaram religiosos, na sua maioria. Aí terminou melando tudo, porque a religião aparece e diz: ei, cientistas e filósofos, a resposta é: quem criou o universo é Deus. Quem criou a vida é Deus, e quem criou a vida inteligente é Deus, e quem não crê nisso vai para o inferno. Pô. Acabou, isso aí. Então, a religião, em vez de contribuir, matou todos os principais pensadores, homens e mulheres. Assino embaixo. É um grande crime, isso não tem preço. Nós hoje somos atrasadérrimos, reféns de um monte de crenças inúteis e absolutamente criminosas quanto ao progresso humano, por força disso aí. Então, a gente não encontra nem na ciência e nem na religião nada que nos fale sobre esse antes. A religião fala, mas colocando crença. Mas tem uma coisa que nos fala. E o que é que nos fala? Foi o primeiro tipo de conhecimento original que os nossos ancestrais produziram e que hoje, estupidamente, nós chamamos de mitologia. Mitologia. Essas mitologias todas falavam de como era a vida antes da criação desse universo. Isso, eu sei que você é um estudioso profundo sobre isso, e você, inclusive, já falou aqui em programas anteriores, você pode falar hoje também, já que você tocou na mitologia, que elas se encaixam, né? A mitologia grega, celta, todas elas têm coisa em comum, né? Inacreditável isso. A última palestra, bem, uma das palestras que eu dei mais recentemente, fala exatamente dos esquimós do Alasca, né? Mas ali eles falam também a mesma coisa das mitologias mais ancestrais. Falam de quê? Que o que primeiro surgiu foi um ovo cósmico. O que é o ovo cósmico? É a singularidade do Big Bang, é a mesma coisa. Esse ovo cósmico, diz as mitologias, quando quebrou, surgiram três coisas. Opa! 2 universos e o Criador caído em um deles. Na linguagem sânscrita é o Brahmaloka, o Buloka e Brahma caído no Brahmaloka. Na linguagem chinesa é Yin, Yang e Panku caído. Ou seja, em todas as mitologias falam de que esse nosso universo tem um universo irmão e esses 2 universos foram criados por um ser que teve um problema com ele e ele caiu na criação. As mitologias falam isso. Então, a pista que nos levaria a esse entendimento foi destruída pelas religiões que disseram: não, mitologia é história para idiota. Perfeito. Sejam maravilhosos e acreditem no que a gente está dizendo. Deus fez isso tudo. Idiotizou ainda mais as religiões, o ser humano. Então, Eustáquio, qual é o drama? O drama é que, hoje em dia, esse antes, a física quântica, na hora em que faz as suas produções matemáticas, ele chega a um resultado perturbador
em que mostra que, sim, antes do mundo material existia o quê? A energia. E Energia. os físicos quânticos hoje dizem, ó, essa faixa de realidade que a gente vive é composta de 5 elementos básicos: energia, matéria, espaço, tempo e a principal delas, a informação. Porque Informação. informação que a energia traz é que criou o espaço, o tempo, a matéria e a energia como a gente conhece. Aí a física quântica diz que para essa energia ter criado tudo isso, uma consciência deve ter agido antes. Aí Perfeito. chega no ser que existia antes, que nem os cientistas aceitam o que a ciência quântica aponta como sendo não a probabilidade, mas uma certeza matemática de causação descendente e não a causação ascendente, como os cientistas materialistas apontam, é Sim. que responde. Quando a gente assume a tese científica da causação descendente, aí está que aparece o observador que criou, que colapsou, dentre muitas opções, esta. Qual é esta? O programa que gerou o nosso universo. Aí aparece o Deus Criador. Muitos cientistas quânticos, Amit Goswami, formidável, vários cientistas admitem isso e não é como crença, é como resultado da equação matemática. Sim. Outros cientistas fazem as contas, chegam ao mesmo resultado, mas não aceitam a interpretação de que aquilo é consciência. Aí eles dizem o quê? É o acaso. Ou seja, aí você vai dizer o quê? Se você está falando com as mentes mais brilhantes da Terra, que resolvem Que argumentação a gente pode... resumir a ignorância interpretativa deles, em vez de falar de Deus e o Criador, prefere falar de acaso para não se comprometer. Chegamos a esse ponto de cretinice. A verdade está um palmo do nosso nariz, ou a interpretação possível de uma verdade matemática, mas nem o resultado matemático a ciência consegue tratar de forma decente, porque o ego humano, o ego dos cientistas, não deixa. Vai fazer o quê? Vamos voltar ali nas mitologias, quando você fala que todos eles coincidem no ovo, né? Que ele se rompe, né? Sim. E como é que faz? Surgem dois universos e o Criador cair em um deles. O Criador cair num deles. Caído em um deles. Cair em um deles. E aí, como é que se diz? Disserte mais sobre esse Criador. Como é que as mitologias definem esse Criador? Né? Elas se complicaram. A mais rica nesse ponto é a mitologia ariana hindu, Sim. que diz que existia um Brahman que, entre aspas, terminou se personificando como Brahma, Vishnu e Shiva, ou seja, 3 deuses caídos, Perfeito. mas que representavam esse Brahman antes. Só que a mitologia hindu também tem outro mito de Prajapati, que seria, já que esse Brahman seria impersonificável, incriado, entre aquilo que você estava falando no início. Sim. Esse Prajapati seria uma espécie de uma face de Brahma que, ao criar, errou e caiu na criação. Ao cair na criação, ele, entre aspas, improvisou um universo paralelo ao nosso. O que é que os cientistas dizem? Que a sopa primordial, o Big Bang que você falou, a singularidade que surgiu era uma sopa de quarks e gluons. De onde isso veio? Da energia. A energia se transforma em matéria e a matéria volta a se transformar em energia bilhões e bilhões de vezes no espaço de 1 segundo. Então, essa sopinha primordial ela era energia se transformando em quarks e gluons. O que são quarks e gluons? Quark é a menor porção de matéria que existe antes dela se transformar em energia. E gluon é um efeito de cola que junta 3 quarks para produzir um próton, 3 outros quarks produzir um nêutron, aí existe uma força eletronuclear que faz disso um núcleo atômico, aí essa energia vibra e produz um lepton, esse lepton vem ser o elétron que vai ficar circundando, vamos dizer, esse núcleo atômico. Ora, bolas,
essa sopa primordial que os cientistas dizem que foi criada sob essa perspectiva, para poder montar depois os elementos químicos que, em se juntando, formavam moléculas e assim o mundo material foi construído, o que é que os cientistas dizem? Que toda essa matéria que a gente vê é sobra de uma estranha conta matemática, porque antes dos quarks se transformarem em prótons e nêutrons, os quarks também se transformaram, ou melhor dizendo, existiam também os antiquarks, que formavam antiprótons e antinêutrons no universo paralelo ao nosso, que seria antimaterial. Sim. Porque quando a matéria e a antimatéria se encontravam lá no início do Big Bang, elas se autodestruíam mutuamente. Então, os cientistas dizem que o nosso universo surgiu com a matéria que sobrou disso. Aí a gente não vê que também existe uma antimatéria que sobrou e criou esse universo vizinho. As mitologias falam disso. O impressionante é que hoje a ciência está descobrindo que tem um universo vizinho e as mitologias falam isso há mais de 10 mil anos. Os xamãs antigos do Paleolítico Superior já falavam disso há 20, 30 mil anos, cara. E a ciência faz vista grossa, como se nada disso existisse. O pior pecado da ciência, que um dia a humanidade lá na frente vai se autocobrar, se autopunir por isso, porque nós perdemos milênios em torno sem saber usar a nossa força progressiva, é a vista grossa que os cientistas fazem para aquilo que não interessa as suas teses. Eles recebem grana para pesquisar, para apresentar resultado. Como já tem um monte de coisa que perturbadoramente existia antes, eles fazem vista grossa e ficam tratando o assunto. Só que depois de quase 2 séculos, chegaram a um ponto de limite em que eles não conseguem ultrapassar os próprios resultados das equações matemáticas que eles produzem, porque eles vão ter que confirmar o que os xamãs falavam lá na antiguidade. E isso é vergonhoso para eles. Você vê que eu tenho conhecimento, você deve ter também, que qualquer descoberta da história, ela encontra uma resistência incrível entre os historiadores. Os arqueólogos. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Você tem elementos para corroborar com o seu estudo e você os nega, você faz vista grossa para aquilo. Que civilização é essa, Erlan? Porque nós nos corrompemos. Corromper não é só botar dinheiro no bolso, não. Corromper é fazer vista grossa para a verdade ou para a busca da verdade. Corromper é você não saber perceber que o que você produziu está errado e que o que o vizinho produziu está certo e dizer, realmente o dele agora está certo. E nós estamos isso, aí ninguém vai mais comprar meus livros, ninguém vai mais me aplaudir. Esse é o drama da gente. E assim nós estamos caminhando para onde? Para a cretinice total. O experimento humano está entrando em perigo. Sim, por um problema muito simples. Nós, seres humanos, não estamos saindo do absurdismo e do estúpido niilismo que nós criamos por não conseguirmos dar conta de respostas sobre o que é a vida, sobre o que é a realidade. O que é o absurdismo? É o conflito que existe entre a teórica capacidade que nós, seres humanos, temos de buscar significado para a vida e para a realidade, frente à nossa incapacidade de encontrar respostas para isso. Porque quando a gente analisa, a gente vê que o universo é impessoal, a vida é tremendamente violenta e nós fazemos um uso estúpido e cretino da nossa racionalidade. Uma raça que faz isso não tem futuro. E mais ainda, se ela, em vez de investir em educação, ela só investe em armas de destruição, em vírus de destruição, em bactérias de destruição. Qualquer presidente do Brasil que entra destrói o que o outro fez. Nos Estados Unidos é a mesma merda. O único país do mundo que não faz isso é a China. É muito engraçado, né? A China tem como norma um imperador que assumia, ele observava as coisas positivas do outro. Hoje, que não é mais império, depois de Mao Tse-tung, desde Deng Xiaoping,
cada presidente que entra é obrigado a dar continuidade ao que foi definido. Por quê? Porque é uma definição de planejamento. O presidente entra para executar o que o Politburo chinês define. Por isso que a China está indo à frente, porque enquanto o resto do mundo briga internamente, se divide, a China tem lá suas divisões. Xi Jinping prendeu um monte de gente mês passado por corrupção na China. Foi. É um negócio... Mas a China vai e vai. Os outros países estão indo para trás. Mas qual é o drama? A China não tem a preocupação com o valor da vida que nós, ocidentais, temos, ainda que a educação de lá seja confuciana. Eles, de certa forma, se preocupam num outro nível, que é até superior ao nosso. Mas o fato de eles terem um sistema ditatorial enfeia o processo. Então, o que eu estou querendo dizer? Mesmo a parte humana que está progredindo política e tecnologicamente, está infectada por um aspecto ditatorial que a qualquer momento pode dar merda para todo o planeta. Me diz uma coisa, o ser humano... Estados Unidos e China em torno da 5G, que é a grande conquista. Exato. Tudo nosso agora, tudo se resume a 5G. Então, assim, o experimento humano está em risco, porque antes eu sempre dizia para mim mesmo, é ótimo ter corrupto à frente das nações, porque um corrupto ele é tão rico e ele gosta tanto de dinheiro que ele não aperta o botão de uma guerra nuclear, porque ele vai perder a parte dele. Mas nós estamos chegando a um ponto em que, na hora que você vê figuras como Trump, figuras como presidentes latino-americanos, tipo o nosso, os caras podem ter o mérito que têm, mas não sabem conviver com a verdade, com a realidade, distorcem o tempo todo isso com negacionismo, com fake news, e por dia está morrendo um porrilhão de pessoas e a gente é obrigado a tomar esse absurdo como normal. O experimento humano, quando é dirigido por figuras cretinas e insensíveis nesse ponto, ele corre perigo, mano. Me diz uma coisa, o ser humano, a seu ver, ele tem condição de ter um entendimento do que é a vida, do que são aquelas 3 hipóteses que você colocou? Porque me parece que não, né? Então, deixa a vida me levar mesmo. Eu não vou esquentar a cabeça nada, eu vou acordar, eu vou trabalhar, vou aproveitar pegar praia, eu vou comer, vou ter meus prazeres e vou ficar aqui até eu ter que ficar. Vocês que estudem, vocês que busquem a origem, tudo isso aqui. Então, o ser humano está ficando muito frio, muito insensível. Ele está deixando de ser um ser inteligente. Essa causa inteligente, que eu chamei esse programa aqui, esse título desse programa, parece que está saindo do nosso ser. Eu não sei me expressar, se você consegue alcançar o que eu quero dizer. Sim, é o paradoxo. Nós estamos vivendo a época mais rica em informação disponível e, ao mesmo tempo, nós nos tornamos cada vez mais desinformados. Perfeitamente, nós estamos virando idiotas. Idiotas mesmo. Já viramos. Né? Totais. Então, olhar, evolui. Quem evolui são algumas pessoas, aí ofertam novo, pagam preço por ter ofertado novo, são expulsos do planeta, queimados vivos, isso e aquilo. Aí a humanidade vai evoluindo atrás, sempre atrás. O primeiro aumento salarial que houve no mundo foi Henry Ford, quando queria que as pessoas comprassem os carros que as fábricas dele produziam, aumentou o salário dos próprios funcionários para os funcionários comprarem carro. Claro. Fora esse aumento salarial dado em massa, feito por Henry Ford, não existe outro em nenhuma página da história humana, ou seja, a riqueza nunca é distribuída. É 1% detendo tudo e 90% rezando para Deus. Mas qual é o detalhe? A sua pergunta foi, será que nós nos incapacitamos para perceber de forma adulta os fatos? Há muito tempo, está. Óbvio. Há muito tempo. Notório. A religião não deixa você abrir os olhos, a ciência tem os olhos abertos, mas uma lente enviesada que foge, faz vista grossa ao que de fato interessa. Sim. E sobra o quê? Os filósofos corrompidos ou convertidos, sobram pessoas do tipo Eustáquio, do tipo Rogério, do tipo sei lá quem, que
E são vozes solitárias, errando e acertando, a gente vai buscando, mas nós somos um clubezinho meio que fechado. Não fechado porque existe porta fechada, porque é desinteressante, é insignificante. Você é conhecido, há muitos anos. Eu percebi que você mudou muito, né? Bom, ainda bem que você mudou, né? Que bacana. Porque, não é, a gente já precisa ser a gente sempre igual. Então é bom quando os outros percebem que a gente mudou, né? Como você vê, você é uma mente aberta hoje e você vem de uma escola espírita, quando alguns anos atrás você era bem espírita, digamos assim, o seu foco era nos mundos de expiação, provas de expiação, regeneração e tudo mais. Eu vejo que hoje você pode estar pensando até do mesmo jeito, mas está passando essa informação de uma forma diferente. Isso é comunicação, né? Comunicação. Isso é importante num tempo de idiotização. Mas como você vê isso que nós estamos conversando agora a nível espiritual, né? Se a gente for ver ao pé da letra, e eu acho que é por isso, algo me diz que é por isso que você mudou, né? Talvez, nem sei se você mudou, é a minha impressão, né? Se eu estou falando, se você tivesse se portando do jeito que você era um tempo atrás, você estaria negando o que você está falando hoje, porque a igreja, vem aqui o padre, se ele mudar a linguagem dele, você vai perceber que ele mudou. Então, alguma coisa aconteceu. Mas ele pode passar o mesmo recado da transformação, do amor e toda essa coisa de uma forma diferente, de uma forma inteligente, de uma forma que desvincule você daquela coisa imposta. Então, eu pergunto hoje para você, você continua pensando desta mesma forma? Como é que você explica a evolução do ser humano, que os espíritas ainda continuam hoje os mais tradicionais, aqueles que... Os conservadores é a palavra certa, que eles falam que nós estamos num mundo de provas de expiação, nós estamos indo para a regeneração, e se a gente não passar por essa prova, ninguém vai poder sobreviver na Terra, porque a energia daqui será diferente, um plano diferente, irão para coisas inferiores. Qual é? Passa a sua visão sobre essa humanidade sob a ótica da espiritualidade. Vamos chamar assim, espiritualidade, não do espiritismo, espiritualidade. Olha, sob essa perspectiva aí, eu nunca mudei pontos de vista meus. Sim. Tá? Sim. O que existe são interpretações, são equívocos meus, e por isso, nas palestras que eu faço e nos livros que eu produzo, eu deixo claro no prefácio, na introdução, que muito provavelmente eu estou errado em várias coisas, já porque eu reconheço a minha pequenez diante dos temas que eu sou meio que obrigado a tratar por certas... Eu estou absolutamente tranquilo, porque não tenho apego e não sou vinculado a nenhum sistema de crença, de modificar, inclusive, pontos de vista. Né? E em outras questões da vida eu já modifiquei, e pretendo modificar bastante meus pontos de vista. Mas na questão espírita específica, como você falou, né? Nessa questão, há uma diferença entre aquilo que a tese dos espíritos e o que os espíritas falam e acreditam. É uma diferença profunda. Profunda? Terrivelmente profunda. Por quê? O que provoca esse ato, essa diferença? Porque o espiritismo se tornou cristão, tornou a religião. Entenda, Allan Kardec, quando ele codificou o espiritismo, ele não era religioso, ele era um cientista. O professor Rivaio não era religioso. Ele fazia parte da Academia Científica de Paris. Ele estudou no Instituto de Verdun, com Pestalozzi. Pestalozzi vinha de família protestante, mas era pé da vida com que os professores do instituto dele viviam fazendo, os professores eram católicos e protestantes e viviam brigando.
E Sim. Pestalozzi pé da vida com isso. E Rivaio, com 11 anos, dos 11 aos 19, ele conviveu com esses professores e ele imitava o mestre dele, Pestalozzi, que não era nem uma coisa nem outra. E tanto era que Pestalozzi, quando se ausentava do instituto, não chamava nenhum dos professores para ficar na cadeira dele. Chamava Rivaio, que era só uma espécie de um monitor, mais Sim. novo, inclusive, que os professores. Então, assim, fato, aquele que viria a assumir o pseudônimo de Allan Kardec não era um homem religioso. Então, quando ele produziu o Livro dos Espíritos, sabe Sim. quantas vezes o nome de Jesus aparece no Livro dos Espíritos? Não. Nenhuma. É mesmo? Depois disso, ele produziu o Livro dos Médiuns. Também não aparece o nome de Jesus. Ele não estava fazendo uma religião. Ele estava, entre aspas, desenvolvendo uma velha ideia do método Druid, que hoje em dia ninguém nem sabe mais o que é isso. Só que quais foram as primeiras pessoas que leram o livro dos Espíritos? Ex-católicos, católicos e protestantes, que terminaram se tornando espíritas, ou seja, os primeiros espíritas foram ex-católicos e ex-protestantes. Sério mesmo, rapaz? Não sabia disso. Aí, a partir daqui, surgiu uma demanda por Jesus, 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 Jesus. Aí, qual foi o terceiro livro que Kardec escreveu? O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ferrou. Ferrou, entre aspas, porque aí o espiritismo cristianizou-se, passou a competir com o catolicismo e o protestantismo e foi invadido pela natural busca dos cristãos, que, convenhamos, a sociedade europeia era toda cristã, ou católica ou protestante. Então, esse aspecto fez com que os espíritas olhassem para o espiritismo e vivenciassem o espiritismo de um modo muito diferente daquele que Kardec e a espiritualidade imaginavam. Então, o meu ponto de vista sempre permanece ancorado na doutrina espírita, que fala do mundo de expiação, indo para o mundo de regeneração, tudo isso, na minha pequenez, eu assino embaixo. Você assina embaixo? Sim. Agora, o modo como a doutrina espírita e os médiuns recentes que surgiram transformaram a questão do espiritismo num romantismo, num processo de autoajuda, de blá, blá, blá e blá, 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 que eu respeito, mas não aplaudo, aqui eu tenho pontos de vista totalmente distintos. Né? Mas, naquilo que Kardec disse que ainda estava por vir, por quê? Porque os espíritos disseram claramente: nós, os espíritos, somente podemos informar os seres humanos aquilo que cada época permite. Aí Kardec dizia: muito mais ainda está por vir, porque nós estamos aqui na segunda metade do século XIX, tem toda a eternidade para frente, então muito mais coisa virá que não está aqui. Aí, na minha condição humana, dos trabalhos que eu faço é elencar temas que o espiritismo nunca teve coragem de encarar de frente, porque faz vista grossa, para poder manter seus dogmas, suas crenças. Aí não tem nada a ver com Kardec e nem com os espíritos. Aí aqui há um conflito muito forte dos espíritas para com o que eu produzo. Acredito que sim. Aí aqui tem um abismo terrível, porque eu sou obrigado a tocar em assuntos que os espíritas já acham que está tudo resolvido, tudo explicado no espiritismo. Do jeito que a religião diz: ei, ciência, ei, filósofos, não se perguntem como e por que as coisas foram feitas, porque nós religiosos sabemos, foi Deus. Os espíritas, de uma forma geral, não são todos, padecem do mesmo problema. Está tudo explicado no espiritismo. E não está. E não está. Então, assim, há essa divergência, entendeu, Stack? Por isso que eu disse que você é um cara corajoso. Exatamente por isso mesmo, porque a resistência é incrível, a gente sabe disso. Não entendo mesmo. Tomara que eu vou embora daqui desse plano aqui, sei lá, sem entender. Acho que não é por isso que eu te perguntei se nós temos capacidade, nós humanos desta época, de agora, né? Sem contar que a gente é eterno, essas coisas todas. Quero saber se nós hoje aqui nós temos condição de compreender todo esse processo, compreender o que é vida, compreender o que é
Não tem, né? Não tem, né? Não adianta tentar. Deixa eu lhe contar uma história bem rápida. Conta. No início da mitologia celta, é dito que havia um grupo de pessoas, de seres, não eram humanos, que viviam nas terras hiperbóreas, que sabiam de muita coisa, tinham muita informação, guardavam essas informações, mas não as trabalhavam muito, porque eles não tinham como compreender. Quando o Hiperbóreo, há cerca de 14 mil anos, teve suas terras destruídas lá no Polo Norte, então esses povos desceram, em termos de latitude, alguns foram para o Alasca, outros foram para a Sibéria, outros foram para o norte da Escócia, outros foram para o norte da Irlanda. Os que foram para o norte da Irlanda deram origem ao que a gente chama mitologia celta. O que é que na origem dessa mitologia é dito? Que os tuatas de Danann, ou seja, os seguidores da deusa Dana, que viviam nas terras do Hiperbóreo, desceram para a Irlanda e, ao chegar lá, tiveram que lutar com outras tribos não humanas para poder se estabelecer. Então, brigaram com os partolanos, com os nemedianos e por aí vai. Depois que isso foi pacificado, há cerca de 11 mil anos, os milesianos, que é a primeira tribo humana, Homo sapiens, que morava onde hoje é o País Basco, ou seja, o norte da Espanha, eles subiram para a Irlanda e houve pela primeira vez o encontro de seres Homo sapiens racionais, os chamados milesianos, e esses seres que não eram humanos. Aí estes passaram para os humanos. O quê? Está aqui o compêndio do nosso conhecimento, que nós não sabemos compreender, mas vocês, humanos, cuja raça foi criada para isso, poderão. Mas não poderão. Então está aqui para vocês. Os milesianos receberam isso, e aqui surgiu o druidismo antigo. Nós estamos falando aqui de mais de 10 mil anos. Esse druidismo gaélico, porque tem o druidismo gaélico, galaico, gaulês, do tempo de Júlio César, esse mais ancestral, percebeu que sim, o ser humano tinha o que aqueles seres não tinham, que era o que a arte de criticar, a capacidade de decifrar a realidade. Sim. Mas o que é que os caras perceberam, os humanos perceberam? Não era todo tipo de ser humano que conseguia fazer isso. E agora eu respondo a sua pergunta. Teria que ser um tipo de ser humano treinado pelo método Druid. E o que significa isso? Especialista em conhecer a realidade. Olha só. Ele que busca o entendimento da realidade. Então, o druidismo ancestral surgiu como um método que fazia com que o ser humano, se bem treinado, poderia decifrar a realidade. E quem eram esses caras que passaram isso aí? Quem é que você falou que você falou? Druidas. Não humanos. Como é que se define o não humano? Eram seres hiperbóreos, chamados seres híbridos. Na hora em que você lê o Ramayana, o Mahabharata, na hora em que você lê os clássicos da antiguidade, todos eles estão falando de seres, traços humanos, mas com características não humanas a eles associados. Aqui a gente está falando de Arjuna e o Yudhishthira, a gente está falando dessas figuras que eram hiperbóreas, todas elas. Tá. Agora sim, tá. Fechou? Arjuna. Então, qual é o problema? O colégio arquidruídico surgiu na Escócia e na Irlanda. Mas os dois foram destruídos. Essa história chegou ao povo celta, micênico, aqueu, jônico, dórios, que terminaram criando o povo grego. E na cultura grega, aquilo que se chamava druida em celta se transformou em filosofia, que quer dizer a mesma coisa, buscar a verdade. Sim. Por isso que o filósofo, em tese, deveria ser o ser humano, Eustáquio, habilitado a responder aquela sua pergunta. Sim, eu consigo decifrar a realidade, mas os filósofos do mundo se cegaram também. Se tornaram convertidos, religiosos, aparecer na TV para falar do beabá, autoajuda, e ninguém vai atrás da verdade. Por isso que a pergunta que você fez, a resposta é sim, o ser humano, em tese, teria condições disso,
Mas a atual geração de seres humanos que está na Terra não tem a mais remota condição. Por quê? Porque acredita em coisas que são convenientes à sua zona de conforto. É a chamada pílula azul do filme Matrix. Agora eu pergunto, e agora, José, mano? Você não é o José, é o Rogério, né? Eu pergunto, e agora, Rogério? O que nos espera? Que esperança nós podemos ter? Que aqui nós não temos patati e patatá, a gente fala na lata, não tem esse negócio de ter preocupação no que vamos dizer. Que a gente pode almejar como futuro? Né? Nós estamos aqui, não sei por que nós estamos aqui, eu, você, como você disse há pouco, não sei para quê, se isso é idealismo, se nós somos loucos, não sei. Né? Podíamos estar fazendo outras coisas aí, mas estamos nos dedicando a levar informação, buscar respostas. O que nos espera daqui para frente? Com o pé no chão, o que nos espera? Muita loucura, coisas fora do padrão a que nos acostumamos. Né? Isso tem que ser rompido lá, de existir um divisor de águas. O contexto cósmico vai nos abraçar, esse universo vizinho que antes se comunicava com o nosso, os portais foram fechados, como as mitologias explicam, mas a turma está forçando a barra, porque ele vai se acabar primeiro do que o nosso, então é muita confusão. Então, assim, Eustáquio, nada dentro do padrão das coisas triviais humanas. O que nos espera é um conjunto de desafios que hoje, se observados, todos eles seriam chamados de sobre-humanos, de além da condição trivial do ser humano. E o pior, isso já está começando? Nós não temos como lidar com isso? A psiquiatria, a psicologia, os médiuns espíritas já não conseguem resolver ou tratar de problemas absolutamente malucos que estão acontecendo com os jovens, com a juventude e com as pessoas. Não, nem mais os remédios da patologia, da farmacologia humana. Ou seja, nós estamos entrando num tempo em que nós vamos perceber que a antiga ideia de Julian Jaynes, da mente bicameral, é algo terrível e trágico sobre a humanidade. O que é isso, para encerrar a resposta? Julian Jaynes foi um cara que disse que há cerca de 2.000 e poucos, 2.600 anos atrás, 700, no tempo de Homero, até então o que existia era a mente bicameral. O ser humano não era racional por ser racional. É porque em um dos seus hemisférios cerebrais ele escutava uma voz, chamada voz dos deuses. Aí esse outro lado aqui ia rodar só para obedecer a essa voz, e o que nós chamamos de racionalidade era o modo como a gente obedecia a voz dos deuses. Sim. Só que isso começou a ser rompido quando surgiram Hesíodo com a sua teogonia na Grécia, Heráclito de Éfeso na Grécia, quando Kapila, Siddhartha Gautama lá na Índia, através da Sankhya e do budismo, disseram: ei, basta de deuses dominando e escravizando os seres humanos. Quando Confúcio e Lao Tse na China também mandaram os deuses pastar e ofertaram doutrinas mais produtivas. Quando Zoroastro na Grécia falou do crepúsculo dos deuses, ou seja, resolver esse divisor. A partir daqui, a mente bicameral, no sentido de controlar os seres humanos, foi rompida, mas poucos humanos, de fato, se emanciparam. Só esses que se emanciparam que conseguem olhar o mundo com a tentativa de ser honesto nessa busca de entender. O resto diz: é Deus, é não sei o quê. Então, o que é que nos espera? A esses seres humanos que estão com o olhar adulto, o susto vai ser grandioso, mas em algum momento compreensível. Mas para o resto da humanidade, é uma tragédia só. Por quê? Porque nós não temos como esperar que a utopia do sonho cristão se cumpra. Nós já estamos vivendo a distopia do não cumprimento dos sonhos que as religiões prometeram. Nós nos mediocrizamos, nós somos para trás. Nós transformamos a vida em algo que só vale pelos ativos financeiros virtuais. E o resto se exploda. Não tem preocupação mais com geração de emprego, não tem preocupação com doença, vida, quantos estão morrendo pela pandemia? E eu conheço.
Ou seja, nós chegamos a um ponto tal Na frieza. de frieza, de indiferença, Isso. a vida tornou-se inútil para figuras que discursam como presidentes de nações, que só se preocupam em se reeleger e não sei o quê. Não dá para esperar coisa boa disso. Mas o triste é, Hitler, sozinho, jamais pôde ser responsabilizado pelo final da contagem dos cadáveres. Ninguém sozinho faz uma obra terrível daquela. A contagem dos cadáveres hoje, eu não estou falando só de pandemia, não. Estou falando de criminalidade, de inanição, de gente morrendo na África e na América Latina e na Ásia por fome, em pleno século XXI. E isso porque a corrupção não permite que nada seja feito. Em plena pandemia, gente com dinheiro nas nádegas. Então, assim, nós, seres humanos, chegamos a um ponto tal de cretinice que a gente não sabe mais nem avaliar isso. Aí toma o absurdo como normal. Isso tem um preço a ser pago. Deus sempre perdoa. O homem, às vezes. A natureza não perdoa nem a pau. É isso que os sábios dizem. Então, o próprio ciclo da natureza cósmica, terrena, vai bater na cara de quem tem dinheiro, quem não tem, de quem é rico, de quem é pobre, tipo essa pandemia aí. Que adianta a sua riqueza toda se você está fechado, não pode sair de casa? É verdade, daí. Nada. Sua família também foi atingida, gente que você ama morreu. E, porra, essa ganância não muda nunca. Então, assim, é um preço a ser pago, né, Eustáquio? O preço da nossa crença nisso. Então, a resposta para o que vem aí, nós vamos ter que pagar o preço pela nossa incapacidade de gerir a vida que levamos. É isso aí. Olha, eu acho que nós atingimos a primeira parte. Nós vamos dar sessão de continuidade nisso. Eu já te convoco desde já vai pensando. Eu gostaria que você fizesse, para a gente continuar com essa conversa, você fizesse uma sinopse, ou uma síntese, ou uma junção das mitologias, para a gente falar sobre elas, que eu acho que é muito, já que você deu como uma grande base para o entendimento que a gente tem dificuldade de ter, a gente falar sobre elas no próximo programa. Com muito prazer. Está de acordo? O poder do ser útil pode contar comigo. É isso aí. Elan, mais uma vez, muito obrigado. Eu me satisfiz bastante com isso. Espero que o nosso público também, eu tenho certeza que vai absorver dessa forma. Era uma informação necessária, uma informação isenta, porque a gente não tem o rabo preso com ninguém, e a gente pode falar o que pensa, né? Isso é muito bom. Então, eu quero que as suas considerações finais aqui, apesar de não ser um debate político, considerações finais. Vamos lá. As considerações finais repousam sempre no carinho que nos une, pessoas como eu e você, e as que lhe assistem, as que assistem esse tipo de programa. Se alguém tem o saco de escutar dois coroas falando sobre a vida, tem sim. É porque esse alguém sonha, esse alguém ainda busca novos horizontes. Então, assim, o sonho druide antigo ainda não morreu, precisa ser resgatado. E essas conversas da gente, a gente não sabe, mas todas elas são no sentido de manter ativado o DNA humano, lidar com a vida, no sentido de perceber as feridas da realidade, mas sem perder o gosto, o gozo de que mesmo que essa vida possa ser uma escravidão, dá para a gente se divertir um pouquinho, dá para a gente ser pacificado, seres humanos autorrealizados, se tivermos consciência disso e se, além disso, mantivermos o que de melhor pode existir um ser humano, que é a sua preocupação em dar de si o melhor que tiver, e não ficar querendo receber milagre toda hora. Deus, ajuda, não sei o quê, papapá, putz. Então, as minhas considerações finais são no sentido de ressaltar esse carinho que nos une, essa insistência amorosa que nos move, e enquanto tiver, nem que seja uma coruja pousada no galho, olhando para a gente, isso aí, dinossauro como somos nós, a gente vai estar se movimentando, né? Vamos levar coisa boa e um pouquinho de esperança, né, de que a gente possa se melhorar, né? Elan, grande abraço, obrigado. Você também, fica bem, meu querido. Muito obrigado. Até a próxima.
Gente, maravilhoso, né? Como é bom a gente fazer isso, a gente se preenche de esperança, se preenche de servir. Como é bom servir, né? Só quem serve sabe, só quem serve sabe como é bom servir. É isso aí. Fraterno abraço e um feliz sempre. Até.